A few minutes later. Plano B. Como a parte do conteúdo nossa de hoje é mais teórica, dá para a gente seguir sem ter que ficar rabiscando. Então, beleza, então tá aqui, né? Então, nós temos o triângulo, nós temos aqui o lado, e nós temos aqui, nessa outra parte aqui, os ângulos, tá? Essas são as notações básicas que a gente utiliza. Então, toda vez que, quando a gente for construir um triângulo, esse ponto aqui, que a gente chama de ponto dos vértices, eles são representados sempre por letra maiúscula, tá? E nós temos aqui segmentos, que são segmentos chamados de lado, tá? Que são lado AB ou BA, tanto faz. AB, né? O BA e depende do ponto de início, né? Do mesmo jeito, vale BC ou CB, e o mesmo vale AC ou CA. O jeito que a gente chama é o que fica mais conveniente para a gente. E aqui também com relação à questão dos ângulos, né, que correspondem a essa parte interna aqui do nosso triângulo. E, como a gente já viu anteriormente, né, o triângulo ele é um polígono composto por 3 lados. Então, nós podemos indicar o triângulo, né, quando eu me referir a triângulo, eu posso escrever triângulo ABC, ou colocar essa figura do triângulo, está aparecendo o cursor, colocar essa figurazinha aqui do triângulo e escrever ABC. É uma anotação muito comum, a gente utiliza muito para, em vez de ficar escrevendo toda hora a palavra triângulo, a gente coloca o símbolo do triângulo e a gente entende o que está querendo ser dito. Eu posso também definir um triângulo ABC como se eu pegasse o lado AB, tá? Quando eu estou falando assim de lado, que é segmento, a gente escreve AB e coloca esse tracinho aqui em cima. Aí, união. Pega um pedaço lá, que é o pedaço BC. União novamente. E pega um pedaço lá do lado AC, junta os 3, dá o triângulo. E aqui é o que ele já falou para a gente, ó. Os pontos A, B e C são chamados de vértice do meu triângulo. Os segmentos AB, BC e CA são lados do triângulo, tá? E aí tanto faz a questão da ordem das letras, a gente pode escolher, né? E os ângulos A, B e C nós chamamos de ângulos internos, tá? Ângulo interno, quando a gente pega a figura aqui, são os ângulos que aparecem dentro da minha construção. Por que tem essa diferença? Porque nós também temos a questão do ângulo externo, tá? Como o próprio nome já diz, o ângulo externo se refere ao ângulo que aparece aqui do lado de fora, onde tem esse X aqui, ó. E do mesmo jeito que eu tenho 3 ângulos internos, aqui, ó, um ângulo aqui na posição do A, um ângulo na posição do B e um ângulo na posição do C, eu também tenho 3 ângulos externos, tá? Que são do lado de fora do meu triângulo. E às vezes, assim, dependendo do que a gente está estudando, a gente tem que saber o ângulo interno, a gente tem que saber o ângulo externo, aí depende do nosso objeto de estudo. Opa, nem tão rápido. E uma coisa também que a gente sempre utiliza muito quando está trabalhando com figuras geométricas é o perímetro, tá? Eu creio que o perímetro, pelo que eu já vi com vocês em aulas anteriores, não é novidade. Perímetro é quando você pega qualquer figura e soma todos os lados. Ou seja, se aparecer um triângulo para a gente, né? ABC, basta a gente somar o valor do lado A, B, mais o valor do lado BC, mais o valor do lado AC. Aí a gente tem o perímetro do triângulo. Se for um quadrado, a gente faz do mesmo jeito. A gente soma os 4 lados, tá? Aí a ideia de perímetro é a mesma, independente da figura. Outra coisa interessante que eu quero que vocês saibam, né? E é bom, assim, toda vez que vocês forem assistir, acho que não só as aulas de matemática, mas, assim, todas as outras, vocês tenham disponível assim, do seu lado, sempre o caderno e uma caneta para poder tomar nota das coisas que são importantes, né? Uma coisa extremamente importante que nós vamos ver aqui na questão de trabalhar com triângulo é a classificação deles, né? Cada triângulo que a gente estuda recebe um nome de acordo com a sua construção. Mas como assim de acordo com a sua construção? Existem 3 tipos de triângulo, que é o triângulo equilátero, isósceles e o escaleno. Ou seja, o triângulo meu aqui equilátero,
tá? Toda vez que eu falo assim, olha, triângulo equilátero, eu tenho os três lados congruentes. Uma outra palavrinha nova que talvez apareça para vocês é essa daí de falar congruente. Mas toda vez que eu disser para vocês a palavra congruente, eu quero que vocês escutem a palavra congruente, mas pensem na seguinte afirmação. Opa, ele falou congruente? Aí vocês vão entender assim, ó, exatamente iguais. Tá? Então, quando falei congruente, já dá aquele estalozinho assim, como quem fala, como quem pensa, né? Exatamente iguais. Então, quando eu pedi ou me referi a um triângulo equilátero, é um triângulo que tem os três lados congruentes, tá? Em matemática, a gente usa muito a palavra congruente, mas poderia substituir também a palavra congruente que aparece aqui no final por iguais, né? Mas matematicamente congruente é mais formal, mais correto. E tem o triângulo isósceles. Tá? O triângulo isósceles, o que acontece com ele aqui? É quando eu tenho dois lados congruentes. Então, aqui minha segunda figura, aqui, essa verdinha. Eu tenho um triângulo e eu tenho dois lados congruentes, que é esse lado da esquerda e o lado da direita. Não importa onde eles apareçam, o que importa é que os dois lados sejam iguais. Aí tem um triângulo isósceles. Tá? Quando eu pego a minha terceira classificação do triângulo, que é o triângulo escaleno, é o triângulo que tem os três lados distintos. Tá? Por mais que a gente tente movimentar os lados dele aí, os três lados continuam com medidas diferentes. Perguntas até aí? Nossa. Isso aqui é bem Não. tranquilo, uma parte teórica, assim, bem. E lembre-se sempre, né, na prova, eu gosto de colocar algumas questões teóricas quando é possível. Agora, vem a classificação em relação à questão dos ângulos. Tá? O triângulo ele também olha, tem a sua classificação de acordo com o lado e vai ter a sua classificação agora de acordo com o ângulo. Tá? Olha só, quando eu tenho ângulos agudos, eu tenho um triângulo chamado de acutângulo. Tá? Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. 90 graus é essa bolinha aqui no segundo triângulo aqui, ó. Toda vez que a gente nessa série que a gente tá, a gente gosta muito de estudar sobre triângulos retângulos, né, que é o triângulo que tem um ângulo reto. Então a gente estuda muito sobre isso daqui. O triângulo acutângulo aparece? Aparece, tá? E interessante aqui no triângulo acutângulo é que ele, assim como o triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, aqui nós vamos ter esses ângulos agudos aqui. No triângulo terceiro aqui, triângulo obtusângulo, é quando eu tenho um ângulo aqui maior do que 90 graus. Tá? Então, se eles são todos menores que 90, acutângulo. Se ele tem um ângulo reto, a gente chama de retângulo, e o interessante é que ele só pode ter um ângulo de 90 graus. Tá? Na geometria euclidiana, que é a geometria que trata dos estudos do triângulo, né, que a gente aprende na escola, o triângulo retângulo, ele tem apenas um ângulo com 90 graus. A gente não consegue construir um triângulo com dois de jeito nenhum. E o triângulo obtusângulo é se ele tiver um ângulo maior que 90 graus. Tá? E aqui embaixo nós temos aqui a definição, né, que eu acabei de explicar para vocês. E, como eu havia dito para vocês, o triângulo retângulo é um dos triângulos mais importantes que a gente tem. E os lados desse triângulo retângulo, eles recebem nomes, tá? E esses nomes, por enquanto, serão apenas catetos e hipotenusa. Observe que cateto está no plural. Então, se está no plural, é porque tem mais do que um. Como é que funciona isso daqui? Olha só, tem um triângulo. O triângulo tem três lados iguais. Dois são catetos. Um é hipotenusa. E o que é que vai acontecer? Como eu tenho a hipotenusa, deixa eu só ver se esse trem vai abrir. Vamos ver se a mesinha volta aqui.
Aí, voltou. Vamos ver, como eu tenho três lados, né? A gente chama esse aqui de hipotenusa, tá? Uma coisa que eu quero que vocês saibam, que vai ajudar vocês em algum momento, a hipotenusa ela é o maior lado. E esse estudo aqui para gente de cateto e hipotenusa só interessa em triângulo retângulo, que é o triângulo que tem esse símbolozinho aqui, tá? Se ele não tem esse símbolo, vamos desenhar um triângulo aqui, ele tá assim, aí tem que vir escrito 90 graus, tá? Esse símbolozinho aqui, não sei se vocês já viram alguma vez, representa 90 graus. Então, para a gente não ficar escrevendo 90 graus, a gente vem e coloca isso daqui, que é equivalente ao que está escrito aqui desse lado. Perguntas até aí? Ah, estava esquecendo de falar com vocês, olha. Deixa eu marcar aqui. E a hipotenusa, ela está sempre de frente para esse ângulo de 90 graus. Tá? Independente da posição do triângulo. Vamos supor, desenho um triângulo assim. Eu falo que o ângulo de 90 graus está aqui em cima, então a hipotenusa está aqui embaixo. Ó. Ela é sempre o maior lado do triângulo. Os outros dois que sobram são catetos. Tá? Por enquanto, só catetos. Aí no futuro próximo, à medida que a gente for evoluindo no conteúdo, aí esses catetos eles vão receber nomes especiais. Mas agora o que interessa para a gente é só essa classificação básica aí dos nossos triângulos. Dentro da questão dos triângulos, nós temos os elementos notáveis de um triângulo. E aí eu vou deixar para vocês como experiência, caso alguém queira fazer. Se a gente estivesse em sala de aula, eu faria essa experiência com vocês, mas como a gente não está, aí fica como dever de casa. Se alguém quiser gravar um vídeo aí com a experiência e mandar, tá tranquilo. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar um triângulo qualquer, tá? Pega lá, desenha um triângulo e recorta, preferencialmente numa folha A4, porque a folha A4 ela tem um pouco mais de firmeza, né? Na hora que a gente vai fazer o desenho. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão recortar o triângulo, de qualquer formato, e vão fazer esse risco aqui, ó, de modo que ele saia daqui desse ângulo e chegue aqui na metade do lado. Aí você tem que ser feito com bastante capricho para dar certo, né? Tem que ser exatamente na metade do lado BC. Aí vai sair um outro segmento daqui e vai chegar também exatamente na metade do lado AC e vai fazer a mesma coisa aqui. Tá? Tem que ficar bem construído como aconteceu aqui. Aí, quando essas três medidas aqui, que nós chamamos de mediana, tá? O que é mediana? Mediana vem de média. Tá? Olha só, o que é a mediana? É a linha que sai, tá? Assim, de um jeito mais fácil de entender, é a linha que sai de um vértice e vem até o ponto médio do lado que está de frente, que a gente chama de lado oposto. Então, quando eu tenho o encontro das três medianas, ó, eu faço essa mediana aqui, faço essa mediana aqui e faço essa mediana que está aqui. Eu tenho esse ponto bem aqui no centro. Esse ponto aqui no centro é chamado de baricentro. Tá? Esse baricentro, ele é um dos pontos de equilíbrio do triângulo ABC. O que significa isso? Se a gente conseguir fazer a construção do triângulo perfeita e conseguir riscar essas medianas direitinho, se a gente pegar uma agulha, ou até mesmo a ponta do lápis, né? E colocar bem aqui, nesse ponto aqui central, o triângulo ele vai ficar equilibrado. Por mais torto e feio que o triângulo seja, a gente consegue fazer isso. Tá? E quem permite isso é só o baricentro. Aí uma observação importante para vocês anotarem é o seguinte, ó, o que é o baricentro? É o encontro das medianas. Acabou. Tá? Seria um resumão assim, bem direto. Então, encontro das medianas dá para a gente o baricentro. E aqui nós temos um outro elemento também do triângulo, que é chamado de bissetriz. Vamos lá marcar aqui a bissetriz aqui. Então, tá aqui, ó, bissetriz. Bi, que quer dizer 2,
Bissetriz, eu não sei se teria uma tradução melhor do que parte, né? Então, seria, o que é bissetriz? Você tem um ângulo aqui em cima. Então, você vai traçar aqui uma linha, vai riscar aqui, de modo que fique metade para um lado, metade para o outro. Mas como assim, professor? Ficar metade para um lado, metade para o outro? Vamos pegar aqui um exemplo hipotético. Vamos supor que esse triângulo aqui, esse ângulo tem 60 graus. Então, o que eu devo fazer? Eu devo vir aqui, riscar uma linha aqui, de modo que fique 30 graus para um lado e 30 graus para o outro, tá? Então, olha só, no anterior, na mediana, a metade tinha que estar aqui. Na bissetriz, é na metade do ângulo, vai dividir isso aqui ao meio. E isso vai acontecer aqui embaixo. Pouco importa onde vai chegar aqui do outro lado, mas aqui tem que dividir no meio. E vai dividir no meio também do outro lado. Opa, do lado C. Aí o encontro dessas três partes, né, nós chamamos de incentro. É como se, a grosso modo, é como se a gente quisesse. Eu não vou conseguir desenhar, nem que eu treine uma vida inteira. É como se eu quisesse vir nesse meu triângulo aqui e fazer uma circunferência aqui dentro. Aí. Então, essa seria a ideia de incentro, como se a gente conseguisse, com essas informações, escrever uma circunferência dentro do meu triângulo. E um outro elemento que a gente tem dentro do triângulo é chamado de altura. Tá? Quando eu falo assim, chamado de altura, é uma ideia bacana porque às vezes as pessoas elas confundem a altura. Tá? A altura não é só de uma figura em pé, como a gente está acostumado a ver, mas ela pode aparecer em outras posições. Deixa eu pensar aqui como é que a gente pode imaginar uma altura totalmente diferente aqui. Sei lá, a gente pega... Não, isso aqui ficou muito ruim. Deixa eu tentar desenhar uma altura fora da figura aqui para a gente... Ah, sei lá, a gente pega uma figura meio estranha. Aí eu preciso da altura dela. Eu posso pegar a altura aqui dentro da minha figura, tá? Tem que ser um segmento reto, para ser minha altura, né? Ou eu posso, se eu precisar, eu posso projetar isso daqui e pegar minha altura do lado de fora. Igual o que está acontecendo aqui, ó. Tá nessa figura aqui, ele colocou para gente. E a altura é um segmento extremamente reto, ele não pode ter nenhum tipo de tortura. Se a gente estivesse na sala de aula, ia acontecer o seguinte, quer ver? Vou voltar aqui para ver vocês aqui. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente faria o seguinte, ó, a gente pega uma garrafinha d'água, tá? Preferência, quanto mais transparente, melhor. Aí eu pego essa minha garrafinha d'água aqui, eu vou virar. Aí o que a gente percebe, né? Eu estou entortando a garrafinha e tem um líquido aqui dentro, mas não vai dar para vocês perceberem tão claramente, né? Mas em algum momento da vida vocês devem ter feito isso aqui pelo menos uma vez. Aí eu pergunto para vocês, né? O que está torto aqui? É a água? É a vasilha? Ou são os dois? Os dois. Os dois? Os dois estão tortos? Então, olha só, tá aqui, tá Só a perfeito. garrafa. Aí eu vou virando aqui. A garrafa, uai. A garrafa tá torta e a água continua retinha. Sim. É. Alguém discorda? Eu. Então, vamos lá. O que está errado aqui, então? Manda o palpite aí. Então, vamos lá. Deixa eu argumentar com vocês o que está certo e o que está errado. Quando eu pego aqui É minha... nítido que a água sempre volta para o mesmo lugar onde ela estava. Ela não, só se mexe, mas ela continua no mesmo lugar. A água, ela fica sempre plana. Então, eu tenho aqui a minha garrafa d'água. Ela está em pé, está certinha. A água e o líquido estão na mesma posição. Quando eu pego a minha garrafinha que eu começo a entortar, o que acontece?
A garrafa está torta, mas a água ela continua plana. Ela continua mantendo aqui para a gente a mesma altura. Tá? Por mais que eu emborque ela aqui, eu coloque a minha garrafinha até nessa posição aqui totalmente na horizontal, né, que é deitada, a água ela continua reta, ela continua plana. Tá? E isso é uma ideia assim, fantástica que é utilizada na construção. Não sei se vocês já viram, quando vai construir casa, por exemplo, o cara fala assim, pedreiro, tem que medir o nível. Né? Quem já viu obra, pelo menos, já viu, né? Eu já. Eu já vi um cara botando cerveja, Dá copinho certo, de cerveja. dá certo. Mas com água é mais garantido. E Olha, o cara botando um copo com água. não, o nível que eu já vi o pessoal fazendo, assim, em obra... Professor, é 2 horários? Oi? É 2 horários? 2 horários, isso mesmo. O que eu já vi o pessoal fazendo foi o nível com mangueirinha. E é incrível, porque o cara pega lá a mangueirinha, vamos supor, a mangueirinha tem 20 metros. Ele quer medir o nível aqui do quarto onde eu estou. Aí enche a mangueirinha d'água, faz aqueles negócios na parede. O que é interessante é porque o restante dessa mangueira pode estar do lado de fora. Ele consegue dar o nível aqui do piso do quarto perfeitamente. Outra coisa interessante que tem também de obra, é o prumo. Não é? O prumo, eu chamo ele de estetoscópio de pedreiro. O pedreiro ele vai levantando a parede, aí de vez em quando ele para, coloca um aparelhinho lá, um negocinho que tem um peso, né? O que acontece? Esse peso aqui mostra para ele a altura. Se a parede estiver torta, ele vai acusar. Igual a garrafa e a água, ele vai encostar na parede. Aí o pedreiro já sabe que ele tem que ou chegar a parede mais para um lado, ou chegar a parede mais para o outro. E tudo isso vem de aplicações que estão relacionadas ao uso de triângulo. Tá? E, às vezes, o que é interessante, eu já fiz estudos sobre isso em obra, né? Eu ia na obra, eu sei a parte matemática. O pedreiro sabe a parte prática. Às vezes o cara é até analfabeto, então tem pouca escolarização, e o cara manda muito bem nesses conhecimentos. Tá? Assim, vamos colocar assim, ele não sabe o que ele está fazendo, ele faz e faz bem feito, né? E eu, quando eu observava as obras, eu ficava lá só fazendo as continhas e dando os palpites, né? Para ver se eles faziam certo. Então, assim, teoria eu tenho, e os pedreiros, eles têm um conhecimento enorme em relação a isso. Tá? Então, moral da história, a água ela fica sempre plana. A vasilha entorta e a água não. Lembrando que a água no seu estado líquido, tá? Porque a água no estado sólido ela tem o formato da vasilha que ocupa. Então, voltemos para cá. Então, os 3 pontos. Faltou falar aqui o ortocentro, né? Então, quando eu tenho o encontro das 3 alturas, tá? Aí, uma coisa importante. Toda vez que eu me referir à altura, eu quero que vocês pensem assim, opa, tem um ângulo de 90 graus no meio aí, ó. Então, quando eu tenho o encontro das 3 alturas, eu tenho o que a gente chama de ortocentro. Tá? Então, o que é o ortocentro? É o encontro das 3 alturas. Vamos pegar uma coisa bacana aqui, você vê? Ver se a gente dá sorte aqui nesse desenho aqui. Esse desenho aqui é o triângulo mais estranho que tem, né? Que a gente viu até agora. Vamos supor aqui eu tenho desenho, aqui eu tenho essa altura, aqui eu tenho essa altura, e aqui eu tenho essa outra altura. Tá vendo? Aqui está meu ortocentro. Ele não precisa ficar no centro bonitinho como esse triângulo aqui, não. E outra coisa que é interessante, e se vocês não virem, eu vou passar para vocês, quando eu tenho aqui o meu triângulo retângulo, esse lado meu aqui é a altura. Por incrível que pareça, esse lado aqui também. Tá? Então, a gente pode pensar, a gente fala assim, altura, a gente já imagina uma coisa em pé. Né? Não, alguém em pé é altura. Mas se fizer um ângulo de 90 graus e estiver deitado igual está aqui, também é altura. Tá? Nos 2 casos. Perguntas até aí? Então, essas informações, assim, esse material todo não precisa vocês copiarem, tá? O que eu queria muito que vocês fizessem anotação são dessas informações aqui, tá? Até porque é parte Vou anotar teórica. no caderno, professor? Eu recomendo que anote no caderno, né? Você pega lá no PDF e fala assim, opa, pera aí, o professor falou essa parte aqui, ó. O que é cada uma delas? Tá bom.
Que vai que de repente na prova lá eu coloco lá, baricentro aí coloca as opções. Aí você consegue achar o que é o baricentro. E assim, não é puxando o saco do baricentro não, mas ele é o mais importante, ele é o mais fodão aí desses três elementos. Outra coisa interessante agora são os ângulos de um triângulo. Tá? O que acontece? Mais uma coisa que vocês podem fazer em casa. Né? Vocês vão pegar a régua. Não é agora, isso é depois, caso vocês queiram complementar o estudo de vocês. Desenho. Professor, Oi? é 2 aulas? Sim, são 2 aulas. Você pega aí uma régua, desenha um triângulo qualquer triângulo que você quiser, recorta o triângulo. Se tivesse em sala, eu faria isso com vocês, tranquilamente. Recorta o triângulo e vai aqui nos cantinhos dele e colore com lápis de cor. Igual a gente fez aqui, igual fez aqui no desenho, ó. Coloriu aqui, preferencialmente com cores diferentes, né? Colore aqui e colore aqui. Tá? Então, ó, desenha um triângulo qualquer, faz o recorte desse triângulo, tá? Que é cortar ele nas linhas bem bonitinho. Pega os ângulos, colore aí com cores diferentes. Aí, depois de tudo isso, você vai pegar uma tesoura e vai recortar, tá? É que ele cortou diferente, mas vocês podem cortar assim. Vocês podem cortar aqui, aí tira esse pedaço que eu vou chamar de A. Aí, vocês vão cortar aqui, vai tirar esse pedaço que eu vou chamar de B. Vai sobrar esse pedaço que eu vou chamar de C. Aí, quando eu juntar o pedaço A, o pedaço B e o pedaço C, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Tá? Alguém lembra aí o seguinte, vamos ver. Quando a gente dá uma volta completa, a gente diz que essa volta aqui tem quantos graus? Alguém lembra? Manobra automobilística. 360. Isso aí, garoto. Tem 360 graus. Agora, se ao invés de dar uma volta completa, eu venho aqui e faço só meia volta, essa meia volta tem quantos graus? 180. 180, isso aí, fechou. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu trabalhar com triângulo, tá? Isso vai valer para sempre, por toda a vida, enquanto vocês estiverem estudando, a soma dos ângulos internos, que foi isso que a gente acabou de fazer aqui, ó, sempre vai dar 180 graus. Por isso que eu estou falando para vocês, vocês podem fazer aí, sei lá, 3 triângulos diferentes, 10, 15, e seguir essa estratégia. Desenha um triângulo, pinta os ângulos, recorta, encaixa eles. Todos eles, por mais feios e estranhos, eles vão ter que dar 180 graus de soma. Tá? Lembrando, né, que de repente vocês podem pegar para estudar, a internet hoje, às vezes você coloca triângulo no Google, né? Vai aparecer conteúdo para você de ensino fundamental, médio, superior, pesquisa, não sei o quê. A gente está trabalhando com a geometria euclidiana. É o que interessa para a gente. Existem outras geometrias e isso aqui não funciona, mas na escola para a gente o que vale é a geometria euclidiana. Então, se algum dia perguntarem para vocês assim, olha, quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Não precisa nem argumentar muito. Aí, se a pessoa não acreditar, você faz esse exemplo aqui do recorte do triângulo e mostra para ela. Aí, aqui ele coloca para a gente uma prova, né? Mas essa prova é utilizando os ângulos externos. O que ele faz aqui? Ele escreve aqui para a gente uma reta A, perdão, uma reta S, né, passando aqui pelo ponto A. Aí ele coloca esse ângulo E, que é esse mesmo ângulo C que está aqui. E ele vem aqui e faz a mesma coisa com esse ângulo que está aqui no B, e ele coloca aqui. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que se eu pegar o ângulo E, que corresponde a esse daqui, e o ângulo D, opa, falei trocado, gente, perdão. O E é ligado ao B e o D é ligado ao C. Mas, enfim, se eu pegar esses ângulos aqui e encaixar no ângulo de cima, eu volto a ter a soma de 180 graus. O que significa isso? Que para todo ângulo externo,
Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui tem um ângulo externo? Tem. Vamos desenhar esse ângulo externo aqui. Tá aqui, ó. Então, eu tenho esse ângulo externo aqui. Quem é esse ângulo externo aqui? Ele mede 180 graus, a gente sabe disso, mas ele é um pedaço que veio daqui, vamos supor que seja esse aqui, mais esse outro pedaço que veio daqui. Ou seja, esse pedacinho daqui e esse pedacinho daqui completam esse ângulo para chegar a 180 graus. Do mesmo modo, a gente pode aplicar essa ideia do lado de cá. A gente estica esse lado e faz chegar aqui para dar 180 graus. Mas para dar 180, vem um pedacinho daqui, sei lá, vamos dizer que ele está aqui. E vem um outro pedacinho que pega do lado de cá. Tá? É essa informação que ele passa para a gente. Por isso que ele diz, ele reafirma para a gente que a gente pode desenhar um triângulo e fazer os recortes que vai dar certo. Antes que eu esqueça, entre esses dois horários tinha um intervalo, né? Aí eu prefiro seguir direto com vocês, né? Na que a gente acabar aqui, acabou, tá? Melhor que parar, depois ter que voltar daqui a 5, 6 minutos. Olha, aí agora nós chegamos assim na parte fundamental do nosso conteúdo. E é a parte que vai nortear o que a gente vai estudar de agora em diante, que é chamada de congruência de triângulos, né? Na matemática a gente fala congruência. Eu quero que vocês escutam e traduzam para coisas iguais. Aí, como nós estamos trabalhando com congruência de triângulos, eu quero que vocês imaginem assim, então, opa, peraí, congruência de triângulos, triângulos iguais. Aí nós vamos começar aqui com a ideia de figuras congruentes, que é bem tranquila também. O que acontece? Ele diz aqui para a gente o seguinte, ó, intuitivamente, duas figuras planas, que é o que a gente está estudando, figuras planas, né? São congruentes quando têm a mesma forma e mesmo tamanho. Mesma forma, um triângulo e um quadrado nunca poderão ser congruentes, porque não têm a mesma forma. E ele colocou uma outra coisa aqui para a gente, que é, além de ter a mesma forma, tem que ter o mesmo tamanho. Porque, olha só, tem a mesma forma, ambos são retângulos, mas tem tamanhos diferentes. Então, esse tipo de figura não interessa para a gente, tá? Então, olha só, quais são as condições de congruência? Primeiro, é ter a mesma forma, se é triângulo, quadrado, quadrado, retângulo, enfim, um monte de outras figuras que tem aí. E a segunda exigência é o mesmo tamanho. É o que eu venho falando para vocês. Congruente, toda vez que eu falar congruente, traduzam na mente de vocês. Opa, coisas iguais. Então, aqui eu tenho essa figura A e tenho uma figura B. Elas são congruentes? Não. Não. Não tem a mesma forma e nem mesmo o mesmo tamanho, né? Elas são diferentes. E vamos ver aqui se a gente acha que alguma figura que seja congruente aqui. Vamos ver essa C e essa D. Vamos olhar aqui, vamos ver. Professor, são dois Oi. horários? Sim, são dois horários. Ó, 1, 2, 3. Aqui também tem 1, 2, 3. Olha, tá quase. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nossa, que bacana. Eu posso afirmar que a figura C e essa figura D são congruentes? O que vocês acham? Figura C Não. e a figura D são congruentes? Não. Vamos lá. Quais são as condições de congruência? São duas. Primeiro, a mesma forma. As duas têm a mesma forma? Não. Sim. Quem disse sim? Deixa eu mudar então a pergunta. Quem disse não? E de repente houve-se um silêncio. Olha só, é bem tranquilo. A gente primeiro tem que observar se tem a mesma forma. Eu já estou deixando contado aqui para a gente. Ó. Tem, ó,
Um, dois, três aqui nesse sentido. E essa aqui tem um, dois, três no sentido de cá. Então, beleza, deu igual. Se eu pego agora nesse outro sentido aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. São congruentes ou não são congruentes? Vamos pensar. Tem a mesma forma? Vou escrever uma coisa que talvez ajude aqui, ó. Mesma forma é diferente de mesma posição. A mesma forma é uma coisa, a mesma posição é outra. Então não é não. Por que que não é? Sim. Eles são tipo posição diferente. Beleza, olha só. Eu estou querendo dizer para vocês que mesma forma é diferente de mesma posição. Eles têm a mesma forma, só estão em posições diferentes. Muito bom, Gabriela. É isso mesmo. Eles têm a mesma forma, só estão em posição diferente. Sabe por quê? Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho. A gente para aqui, que aí vocês me veem na apresentação. Olha só, isso aqui tem uma forma. Se eu virar assim, continua sendo a mesma forma. Se eu, sei lá, se eu pegar dois equipamentos iguais a esse, se um está nessa posição, o outro está nessa posição, os dois são congruentes. O tamanho é o mesmo, só eu estou mudando a posição. Porque esse tamanho aqui, que está servindo de apoio para mim, que é a base, ele vai ficar aqui na minha altura. Então, são figuras iguais. Mesmo que estejam desenhados ou acondicionados, guardados em posições diferentes. Tá? Então, como a Gabriela bem disse aí, nós temos posições diferentes, porém com figuras iguais. Vamos ver se a gente descobre mais alguma aqui que são congruentes. Quer dizer, eu já descobri uma, né? Agora eu vou deixar para ver se vocês conseguem descobrir para mim. Qual mais aqui que seria congruente? Dá uma olhadinha. Quem mais que seria congruente? Aí é Aí é. F. Aí é F. Aí, agora sim. Aí F, sim. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, tá parecendo que é. Vamos contar agora no outro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, são congruentes? Sim. Sim. Beleza, são congruentes. Mas eu vou devolver a pergunta. Estão na mesma posição, Não. mas são congruentes? Sim. Qual que é a grande conclusão? Embora estejam em posições diferentes, essas figuras são congruentes, porque elas são exatamente iguais. Se eu recortar as duas figuras, sei lá, a gente faz uma malha quadriculada, recorta. A gente pega uma figura que sobrepõe na outra, as duas serão iguais, não vai ficar sobre a outra. Tem mais alguma outra figura que seja congruente aqui ou acabou? Tem. A B e a E. Ótimo. A B e a E, como são figuras pequenininhas, não precisa nem contar. A gente olha aqui e já vê que elas são figuras congruentes. Lembrando que toda vez quando eu disser congruentes, vocês vão traduzir, eu falo assim, figuras congruentes. Vocês vão traduzir para o quê? Figuras o quê? Iguais. 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 Não importa a posição, elas têm que ser iguais. Acabou. Aí agora a gente vê aqui casos clássicos de congruência de triângulos, né? Por exemplo, quando a gente vem aqui, ó, nesse porta-toalhas aqui, bem organizadinho, nós temos um caso aqui de sequência de triângulos congruentes enormes. Todos eles são iguais, todos têm o mesmo tamanho. Até porque se você não organizar isso aqui do jeito certo, com triângulos congruentes, você acaba tendo uma baita de uma bagunça, né?
E agora, eu vou mostrar para vocês uma aplicação de triângulos congruentes. Ah, e outra coisa interessante, né? Em matemática a gente gosta muito de trabalhar com símbolo, né? Vocês conhecem esse símbolo aqui? É o sinal de quê? Igual. Igual. Se eu colocar mais um tracinho aqui, é o sinal de congruência, tá? A gente usa muito, ele vai aparecer bem aqui, ó. Ou seja, igualdade, a gente pode encontrar igualdade na diferença. Mas se é congruente, tem que ser exatamente igual. E por que eu estou batendo na tecla com vocês que a posição não interfere? Porque olha só, eu tenho aqui dois triângulos. Tem esse triângulo aqui que é o triângulo ABC e tem esse outro triângulo aqui que é o triângulo RST. O que acontece aqui? Esses dois triângulos eles são congruentes. Por quê? Olha esse ângulozinho simples aqui. Quem está de frente para ele? É o 5. A sorte é que aqui ele está na mesma posição. Olha para esse ângulo aqui simples. Simples que eu falo assim, que tem só um risquinho, né? Quem está de frente para ele? O 5. Então, nós vamos analisar os três ângulos antes de afirmar, né, se eles são ou não congruentes. Vamos pegar esse ângulo aqui que tem dois risquinhos, né? Quem está de frente para ele é o número 4. Opa, vou pegar esse cara de dois risquinhos também. Quem está de frente para ele aqui. Oh, peguei errado. Estou vendo que não estava funcionando. Vou tirar esse risquinho verde aqui. Vamos pegar aqui esses de dois risquinhos aqui. Quem está de frente para ele aqui é o número 4. Olha, deu certo. Então, olha só. Ângulos iguais. Eles estão de frente para lados iguais. E tem um terceiro lado aqui só para a gente finalizar a nossa comparação, né? Esse aqui que tem 3 marcações, ele está de frente para o 3. 3 marcações, está de frente para o 3. Então, ele colocou aqui transportando. Essa questão de transportar seria da gente recortar e colocar um sobre o outro, mas não precisa. Né? Aí ele já afirma que esses triângulos são congruentes. E aí a gente escreve isso daqui, ó. Triângulo ABC, né, como eu ensinei para vocês lá anteriormente, o símbolo, é congruente ao triângulo RST. Lembrando que, quando eu falo congruente, eu estou afirmando, é uma ideia mais forte do que a igualdade. Aí aqui ele coloca para a gente a grande conclusão. Né? Vamos colocar assim o grande resumo de toda essa obra de congruência, né? Que diz assim: se dois triângulos têm os 3 lados respectivamente congruentes, opa, falei congruente, vocês vão entender o quê? Igual. Iguais, isso mesmo. Então, vamos ler. Se os dois triângulos têm os 3 lados respectivamente iguais, tá? Os 3 ângulos respectivamente congruentes, quer dizer o que? Iguais. Eles são iguais. Aqui o resumo da obra, aqui, ó, o que está escrito aqui em cima está escrito aqui embaixo. Se o lado AB é congruente, ou seja, é igual a RS, é porque o ângulo A é igual ao ângulo R. Opa, peraí, vamos ver essa informação no triângulo, se a gente consegue confirmar essa versão aqui. Espera aí, vou ter que diminuir a fonte aqui um pouquinho. Porque eu quero enxergar junto com vocês isso no triângulo. Senão não tem graça. Aí, ficou bem na pontinha. Ele está dizendo aqui para a gente que o lado AD. Vamos achar o AD aqui. O AB, esse lado aqui, ó. AB mede 3. Ele está dizendo que é igual a RS, ó. RS está aqui. Então, vamos colocar só esse caso. Aqui está dizendo que é 3. Aqui está dizendo que é 3. Então, ele está dizendo para mim que o ângulo A, que é esse ângulo aqui em cima, não dá nem para riscar aqui, esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui. Olha, tá certo. Que é aquele ângulo da marcação simples, né? Então, isso é, opa, foi demais. Então, isso é para a gente ver uma descrição matemática do caso de congruência, né? Aí aqui ele finaliza para a gente dizendo o seguinte, né? Esses triângulos são congruentes, têm a mesma forma. Então, olha só. São duas
coisas. Primeiro, a gente observa a forma. Opa, não é caber forma ali, não. A gente observa a forma. Por exemplo, um triângulo e um quadrado, um retângulo, sei lá, nunca serão semelhantes. Então, a gente primeiro observa a forma. Primeira condição de congruência é a forma. A segunda é o tamanho. Okay? Independente da posição. Tá? Não pense, está em posição diferente, ele vai deixar de ser congruente. Não, claro que não. Aqui ele colocou, ok, vamos fazer os sinais gráficos em ângulos e lá. Não, isso aqui a gente não se preocupa com isso, não. Aqui, casos de congruência, né? Assim, dos casos que... O que acontece? Enquanto a gente não tem conhecimento, enquanto a gente não sabe, a gente fica admirado quando vê as coisas. Depois que a gente começa a observar, a gente vê que nem tanto. A gente pega os condomínios construídos hoje, né? Pega, sei lá, se vocês moram em condomínios, aí vocês podem olhar a estrutura do telhado. Essas estruturas são todas iguais. Mas além de iguais, muito mais que iguais, é a palavra congruente. Ou seja, do mesmo tamanho e modelo que fez um, foram feitos todos aqui do conjunto habitacional. Tá? Então, isso daí é E outra coisa, assim, estrutura de telhado é triângulo. Estrutura para aguentar peso, não sei se vocês conhecem uma coisinha chamada mão francesa, também conhecido como cantoneira. Você vai colocar uma prateleira na parede. Aí você quer que essa prateleira de madeira fique fixa lá. O que você tem que fazer? Tem que comprar a tal da mão francesa, né? Que são justamente um triângulo que você parafusa na parede, parafusa na madeira e não cai com muito peso, não consegue segurar um tanto bom de peso. Aí aqui ele vai passar para a gente a questão dos casos de congruência, né? Que são 3 casos. Aí o que eu vou fazer com vocês? O que eu vou combinar com vocês, né? Como nós já vemos muita teoria, nós vamos parar aqui. Aí na próxima aula eu vou rever com vocês a questão dos casos de congruência. Vou rever com vocês, não, a gente já entra nessa parte aqui dos casos de congruência. Vamos colocar assim, tudo que a gente viu é para ser aplicado nos conteúdos que vem agora. Nós temos os casos de congruência de um triângulo. Como é que eu posso afirmar que um triângulo é congruente ao outro sem precisar de ficar recortando as figuras e pegando uma figura e sobrepondo a outra? São nesses estudos dos casos de congruência que a gente consegue fazer isso. E, de posse dessa informação, a gente consegue ali fazer uma comparação em outra e ver o que acontece. Aí, o que eu recomendo que vocês façam? Não vou dizer que hoje precisa ter mais aulas. Pega esse material, dá uma lida novamente, porque na aula da próxima semana, que é a nossa próxima aula, o que a gente pode fazer? A gente pode iniciar tirando dúvidas de alguma coisa que tenha ficado desse material, tem onde a gente já viu, para partir lá dos casos de congruência de triângulo propriamente dita. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não, vocês podem colocar o nome aqui no chat, tá? Para valer como chamada e sair. E foi bom estar com vocês na aula de hoje. Aí, agora sim, agora o chat está liberado, pode colocar o nomezinho. Saiu com o abraço. Falou, professor. Falou, menino. Abraço, professor. Tchau, professor. Tchau, gente. Falou, professor. Falou, garoto. Fala, professor. Falou, Caio. Falou, professor. Falou, moleque.